Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre o cálculo da área das superfícies lateral e total de um cone e do volume. Então, olha só, a gente vai fazer alguns cálculos, tudo bem? Vamos mostrar aqui o cálculo da área, da superfície, do cone, do volume. Então, vamos trabalhar, foquem bem na parte do cone e do volume, porque sempre é um dos conteúdos que as pessoas ficam muito assim, nas fórmulas, tá? Então, vou fazer passo a passo, bem tranquilo, para que vocês observem. Tudo bem? Então, vamos aos slides. Então, vamos começando logo aqui. A área do cone. A área do cone é igual à soma de sua área lateral com a área de sua base. Para calculá-la, utilizamos a fórmula A igual a π vezes R vezes R mais G, em que o R é o raio e o G é a geratriz do cone. Tudo bem? Então observe aí que nós temos aí um cone e a fórmula embaixo, onde o A é igual, olha aí, é π vezes R ao quadrado mais π vezes R vezes G. A área total do cone é formada pela área da base e a sua área lateral. Então, a área do cone é formada pela área da base e a sua área lateral, configurando a medida da superfície de um cone. Se fizermos uma planificação do cone, é possível perceber que ele é composto por uma base que possui o formato de um círculo e a área lateral que possui o formato de um arco. Para calcular a área do cone, somamos a área de sua base com a sua área lateral. Portanto, para realizar o cálculo da área total do cone, é necessário conhecer o raio da base representado por R e a geratriz do cone, representada por G. Com o valor dessas duas medidas, utilizamos a fórmula A, que é igual a π vezes R, entre parênteses, R mais G. Um resumo sobre a área do cone. A área do cone é a medida da sua superfície, certo? Vamos fazer esse resumo. O cone é formado por vértice, geratriz, altura e raio da base. A geratriz é a altura e o raio que formam um triângulo retângulo. Para calcular a área do cone, somamos a sua área lateral, tá? Formada por um arco com a área da base, que é um círculo. E por último, nós temos aí a fórmula para calcular a área total do cone, que é A igual a π vezes R, que tem entre parênteses, R mais G. Lembrando que isso aí é uma multiplicação, tudo bem? R vezes R mais R vezes G. Então, os elementos do cone. O cone é um sólido geométrico considerado um corpo redondo. Os sólidos geométricos são estudados na geometria espacial e a área é uma medida importante para esse sólido. Para compreender o cálculo da área de um cone, é importante, inicialmente, revermos os principais elementos de um cone. E eles são vértice, geratriz, a altura e o raio da base. Então, observe aí que está bem representado o raio, a altura e a geratriz, que é essa parte lateral. E o vértice, que é a partezinha lá em cima, observem. Então, nesse caso aí, olha, o vértice, ele vem pelo ponto V, que fica na parte superior do sólido. O raio, do círculo que forma a base do cone. A geratriz é o segmento da reta que liga o vértice,
a um ponto que pertence à circunferência da base do cone. E a altura é o segmento que liga o vértice e vai até a base do cone, de forma perpendicular. Então, quando a gente vê isso, pessoal, a gente já observa que aquele círculo, ele tem toda essa situação, tá? Ele tem toda uma situação, onde nós temos a parte do cone, a altura, né, e a geratriz. Então, nós temos que estar sempre atento. E o ponto de cima, que é o vértice, nós temos que estar bem atento àquelas coisinhas básicas ali. Então, a gente vai ver um exemplo agora. Tudo bem? Olha aí. O exemplo 1. Encontre a área total de um cone que possui raio de base igual a 4 e a geratriz igual a 5 centímetros. E utilize, tá? Use aí o π igual a 3,14. Então, olha aí. Substituindo os valores dados na fórmula da área total do cone, nós vamos ter. Então, observe aí que a área, né, a fórmula é essa daí que está aqui abaixo, bem abaixo. Trocando tudo, nós vamos ter A igual a 3,14, substituindo em cima, observa, vezes 4, porque está lá ali, olha, está na base lá, ó, tá? O raio da base é igual a 4. Então, onde tiver R, eu vou trocar por 4. Parênteses, o R troco por 4. E o G? O G está lá na pergunta, olha. A geratriz é igual a 5. Então, onde era o G, eu vou trocar por 5. E aí, eu faço agora a multiplicação. A é igual a 3,14 vezes, soma lá dentro, 5 mais 4, 9. E aí, eu vou e faço a multiplicação. 4 vezes 9, 36. Multiplico pelo π. 36 vezes 3,14, A é igual a 113,4 centímetros quadrado. Então, nós temos aí uma resposta, certo? Então, vejamos aqui um segundo exemplo. Encontre a área total do cone que possui raio de base igual a 16 centímetros e 12 centímetros de altura. E utilize o π novamente como 3,14. Então, olha aí. Para calcular a área total desse cone, primeiramente é necessário encontrar a medida da sua geratriz. Então, nós temos aí G ao quadrado igual, tá? Nós vamos usar, lembrando aquelas fórmulas um pouco mais atrás. Então, nós vamos encontrar aí G ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Trocando tudo, nós vamos achar G ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, porque são os valores que nós temos na questão. Então, 16 ao quadrado é igual a 256 e 12 ao quadrado é igual a 144. Então, meu G ao quadrado é igual a 400, porque somando os dois ali, 256 mais 144 é igual a 400. E aquele G ao quadrado, o quadradozinho vai se tornar agora uma raiz quadrada. E aí nós vamos achar, a raiz quadrada de 400 é 20. Então, a minha geratriz aí é 20 centímetros. Jogando lá na fórmula que a gente está querendo achar, tá? Agora, agora que já conhecemos a geratriz, calculamos a área total. Então, o A é igual a π vezes 16, vezes 16, abre parênteses, 16 mais 20, que é igual a 36. E aí nós temos o A é igual a 3,14 vezes 16 vezes 36. E aí nós vamos multiplicar tudo, nós vamos encontrar o A é igual a 1.808,64 centímetros quadrados. E agora nós vamos falar um pouco também do volume do cone. Então, para calcular o volume do cone, de um cone, calculamos o produto entre a área da base e a altura, e dividido por 3. Então, aí nós vamos saber
que isso aí é a fórmula do volume, certo? Então, a área da base é o que vai representar lá, tá? O AB representa a área da base, o H representa a altura e o V representa o volume. Sabemos que, né, a base do cone é sempre formada por um círculo. E a área do círculo é calculada por, né, a área do círculo ali, que é igual a π vezes r ao quadrado. Substituindo na fórmula do volume do cone como área da base, nós vamos ter volume é igual a π r ao quadrado vezes h dividido para 3. Onde o meu V aí é volume, o R é o raio, né, que é o raio da base do cone, e o H, a altura. Então, olha aí. Vamos a um exemplo. Calcule o volume do cone a seguir, utilizando o π igual a 3, no caso aí, ó, 3,1. Então, nós temos aí a nossa altura e o raio. Os dados da resposta. O meu raio aí é igual a 5 centímetros. A minha altura é igual a 12 centímetros. E o meu π vale 3,1. Substituindo isso aí na fórmula do volume, nós vamos ter, né? Então, observe aí, ó. Nós temos os dados. Então, volume é igual a π vezes 5 ao quadrado vezes 12, dividido para 3. Eu já comecei de baixo, tá? Porque só estou trocando nas fórmulas. 5 ao quadrado é igual a 25, vezes 12 dividido para 3. Tudo bem? Então, nós vamos ter aí volume é igual a π vezes 300, dividido para 3. E 300 dividido para 3 é igual a 100. E aí eu tenho 100 vezes 3,1 é igual a 310. Então, o meu volume aí é igual a 310 centímetros cúbicos. Então, quando a gente vê desse jeito, pessoal, a gente vê de uma maneira bem simples, tá? É uma coisa básica e fácil de se fazer. É só prestar atenção. Tudo bem? Então, vamos a um exercitando. Em um enfeite de festa, é confeccionado no formato de um cone reto, que possui 6 centímetros de raio e 8 centímetros de altura. Sabendo que o custo do centímetro quadrado é de 0,15 centavos, o valor para produzir 30 lembrancinhas é de quanto? Agora, nós vamos utilizar o π igual a 3, tá? Utilize π igual a 3. Então, observe aí. Para encontrar a geratriz, obtemos, tá? G ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou seja, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Somando os dois, vai dar quanto? 100. Sabemos que o G está ao quadrado, então aquele quadradozinho ali é uma raiz quadrada, transportando ele para o segundo membro. Então vai ficar G é igual a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então minha geratriz aí é igual a 10. Trocando na fórmula, nós vamos ter A é igual a π vezes R, entre parênteses, R mais G. Nós vamos somar. Então eu tenho 3 vezes 10 mais 6 é igual a 16. Então, eu tenho 3 vezes 6 vezes 16. Então, no meu caso aí, o A é igual a 288 centímetros quadrados. Então, quando você observa isso, tá? A gente tem que estar sempre atento. Tudo bem? Só é o valor do π, às vezes é um e às vezes é outro. Então, vamos lá, continuando. Como o custo é de 15 centavos por centímetros quadrado, nós achamos quanto ali no A? 288 centímetros quadrados. Então, vamos lá. 288 vezes
15 centavos, né, que no caso lá é o que nós estamos gastando, que é o valor, então 288 vezes 0,15 é igual a 43,2. E isso conclui-se que o valor do enfeite é de R$ 43,20. Viu como é simples? Não tem um grau de dificuldade, pessoal. No caso da gente trabalhar com volume, cone, é só observar as fórmulas. Não existe aquele grau de dificuldade que a gente imagina. Nossa, que coisa difícil. Não, é só estar atento. Saber as fórmulas e trocar na hora certa. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.